Então, pessoal, vamos aqui retomando nossas aulas. Nessa segunda aula, aula 2, nós vamos falar sobre os anéis. Bom, nós estamos construindo uma estrutura, um ambiente para trabalharmos com o cálculo. Começamos do zero, assumindo que a gente não soubesse nada e estamos começando a construir do zero. Tanto que a gente está iniciando uma estrutura sem nenhuma informação ainda sobre ela. Então, a primeira estrutura que a gente viu foi a estrutura de grupo. Bom, e o que é um grupo? Bom, pensem, gente, que é um conjunto. Você tem uma quantidade de coisas ali e que você quer fazer algo com essas coisas de momento. Essa é a ideia, é puramente algébrica, tá? Então, você tem um conjunto não vazio G, uma operação, e esse conjunto não vazio com esta operação binária, ele é um grupo abeliano quando? Bom, você vai manipular os elementos desse conjunto. Veja, gente, ele tem elementos aí dentro. Você não sabe se ele tem um, se ele tem dois, se ele tem 10, se ele tem infinitos. Ele tem elementos, então ele é não vazio. Essa é a única condição que a gente pede. Portanto, ele poderia ter um único elemento, e ainda assim você pode fazer todos os testes que vocês fizeram aí na lista de exercícios, tá? São perguntas que surgiram e eu estou respondendo aqui. Então, não interessa a quantidade de elementos que tem aqui. Você toma um A, um B, um C dentro desse conjunto. Eventualmente poderiam ser todos iguais ou todos diferentes, dois iguais ou diferentes, não interessa. Tá? Isso é tomado de maneira genérica. Muito bem. Então, quanto é que esse conjunto não vazio com esta operação binária, que é você tomar dois elementos, operar esses elementos e resultar em alguma coisa? Então, quando é que isto é um grupo? Bom, primeiro, esta operação precisa ser fechada nesse conjunto. Quer dizer, você vai pegar dois elementos desse conjunto, vai operar por essa operação estrela e o resultado que vai dar é um elemento desse conjunto. Então, essa é a primeira condição, você não cai fora do conjunto. É uma operação fechada. Depois, a operação estrela aqui dentro ela precisa ser associativa. Eu fiz um exemplo 1 ou 2, se não me engano, onde você não tem associatividade. Isso não é bom, não serve para nós. Para que eu tenha G e estrela como sendo um grupo, eu vou precisar da associatividade. Então, eu preciso do fechamento, da associatividade. Lembrando que a associatividade é, você toma três elementos do conjunto G, A, B e C, você pode operar os dois primeiros e depois operar com o último, ou você pode operar os dois últimos e depois operar com o primeiro. Isso é ser associativo, tem que dar o mesmo resultado dos dois lados, ou seja, isso não pode alterar a operação. Isso acontecendo, ela é associativa. Outra propriedade que eu preciso ter é a comutatividade. Nesse caso é que eu estou pedindo que ele seja abeliano, portanto eu preciso da comutatividade. O que é comutatividade? É você operar, pega dois elementos desse conjunto, opera o primeiro com o segundo e isso tem que dar o mesmo resultado que operar o segundo com o primeiro. Isso é ser comutativo. Pensa assim, gente, para vocês terem uma ideia assim mais real da comutatividade. Pensa assim, vamos definir a operação calçar, tá? Calçar, botar no pé, calçar. E pegue, por exemplo, a meia e o sapato. Será que a operação calçar com os elementos meia e sapato é comutativa? O que vocês acham? Bom, imagino que vocês devam ter percebido que não é comutativa, porque você calça primeiro o sapato, depois a meia. Isso não é igual a você calçar a meia, depois o sapato, tá? Essa é a ideia da comutatividade. E no caso nosso abstrato aqui, a comutatividade é você operar o primeiro com o segundo, isso tem que ser a mesma coisa que operar o segundo com o primeiro, é ser comutativo. Ok? Isso nós vimos na aula passada, eu estou só reprisando rapidinho aqui. Elemento neutro, para que eu tenha G estrela sendo um grupo, tem que ter um cara ali dentro que faz papel de neutro, tá certo? O que é o neutro? É aquele cara que você opera com ele e não altera o elemento que está operando. Tá? Isso, pensando em termos de soma, por exemplo, é somar com zero. Somar com zero não altera nada, tá certo? É um elemento neutro. E, finalmente,
para cada elemento de G que você pegar aqui dentro, você deve encontrar um simétrico também em G. Tá? Então, se você tiver um conjunto e uma operação, que essa operação seja fechada nesse conjunto, que todos os elementos tenham associatividade com essa operação, que essa operação seja comutativa, que exista um único neutro lá dentro e que também, para cada cara que você pegar, tenha um simétrico, lembrando que o simétrico é aquele cara que você soma o elemento mais o operado com o seu simétrico, deve dar o neutro. Então, se cada elemento tiver esse simétrico, esse conjunto é grupo. Eu dei exemplos para vocês, a gente fez trabalhamos isso, tem exercícios na lista que vocês fizeram também. Só que, gente, se vocês pensarem bem, é um pouco, não é que seja pobre, né? É uma ótima estrutura, só que para nossas intenções é pobre. Por quê? Porque você só tem uma operaçãozinha aqui dentro para manipular elementos com essa operação, quer dizer, poucas propriedades. E vocês já conhecem no seu dia a dia, na vida escolar que vocês tiveram, estruturas muito mais complexas do que essa. De fato, a gente está caminhando para uma delas. Então, nós precisamos de uma estrutura que seja mais completa do que essa aqui, que seja, entre aspas, aí, maior do que ela, digamos assim, né? Bom, como é que nós vamos aumentar esse elemento? Bom, nós vamos aumentar... Como é que nós vamos aumentar, entre aspas, aí, esse conjunto? Bom, vamos tentar verificar se aqui dentro existe mais uma operação. Então, agora, gente, a gente vai tentar pegar um conjunto e colocar dentro desse conjunto mais uma operação. E aí vai nos dar uma nova estrutura. E qual vai ser essa estrutura? Essa nova estrutura vão ser os anéis, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, iniciamos aqui então com os anéis. O que são anéis? Então, anel, pessoal, anel é uma nova estrutura que a gente vai trabalhar. A gente espera poder, dentro dessa estrutura, desenvolver ter mais recursos para caminhar na direção do que a gente quer, que é trabalhar cálculo, né, gente? Vocês já têm uma ideia geral do que é, onde nós vamos trabalhar, porém, nós vamos construir tudo isso para que vocês tenham bem claro o que se pode e o que não se pode fazer dentro do ambiente que nós vamos estar trabalhando, tá? Eu vou deixar isso mais claro mais para frente. Então, veja só, gente, um anel é um conjunto não vazio, sempre lembrando, né, um conjunto não vazio A, munido de duas operações. Pessoal, aqui, gente, olha, na álgebra, tudo isso é mais genérico, é mais completo. Aqui, o que eu quero é construir o ambiente para nós trabalharmos. Então, eu já vou direcionar tudo para a linha daquilo que a gente quer, tá? Então, é um conjunto não vazio A munido de duas operações. Que operações? Em geral, poderia ser uma estrela e sei lá, qualquer outra coisa, um joguinho da velha, ou sei lá. Mas, não, a gente já vai assumir logo aqui que é um conjunto A não vazio munido de duas operações que eu vou chamar de cruzinha e ponto. Tá? Estou construindo aqui operações e vou dar o símbolo de cruzinha e ponto para elas. Tá? Então, o que quer dizer isso até aqui, gente? Que esse conjunto A aqui, você pega elementos dentro dele e você pode fazer dois tipos de operações, essa cruzinha e esse ponto, que eu vou chamar aqui de mais e multiplicação, adição e multiplicação, tá bom, gente? Tá? Para a gente já caminhar para uma normalidade, que eu sei que vocês estão bem desconfortáveis dentro da álgebra genérica aqui, tá? Então, vou chamar de adição ou soma e multiplicação ou produto, tá bom? E para estas operações, para as quais são válidas as propriedades. Então, que propriedades os elementos do conjunto A possuem em relação a essas operações? Então, vamos lá. Primeiro, o conjunto A com a operação soma cruzinha é um grupo abeliano. Então, vocês já sabem o que é grupo abeliano. Então, se eu considerar o conjunto A só com essa soma, esse conjunto A com essa soma vai ser grupo abeliano. E o que quer dizer isso? Estou repetindo para vocês guardarem. O que quer dizer ser grupo abeliano? Que vale a associatividade da soma A mais B mais C, é A mais B mais C.
que vale a comutatividade da soma A mais B é igual a B mais A, que nesse conjunto, para a soma, existe um elemento neutro, que eu vou chamar de zero, que é essa bolinha aqui, tal que para qualquer outro elemento A que você pegue lá dentro, você vai fazer A mais esse zero e vai dar o próprio A. Como vocês estão acostumados, gente. Então, o elemento neutro, nesse caso, já vou estar chamando esse elemento neutro, é o que eu vou usar daqui para frente, de zero, tá? E a A4, para cada elemento A que você pegue dentro do conjunto A, existe o menos A, de forma que você faz A mais menos A, que aqui eu vou fazer joguinho de sinal, tá, gente? A mais com menos vai dar menos, estou estabelecendo o joguinho de sinal. Então, A menos A é zero, somar um cara com seu simétrico, tá certo? Então, recomeçando aqui, o conjunto A com a operação cruzinha, soma, é grupo abeliano, tá? Então, ponto. Agora, em relação a outra operação, porque você pega os elementos de A, você pode somar esses elementos ou você pode multiplicar esses elementos, tá? Que eu vou representar a operação por pontinho aqui. Então, para essa outra operação, devemos ter as seguintes propriedades. Uma M1, que é a associatividade da outra operação. O que quer dizer isso? Que você pode fazer A vezes B mais C, fazendo B vezes C, desculpa, A vezes B vezes C aqui primeiro, ou você faz A vezes B vezes C depois. Notem, pessoal, que eu já estou seguindo até um vício que eu e vocês possuem, que é não botar o pontinho, né? Mas não se assustem, podem usar isso sem nenhum problema. Então, a associatividade é fazer B vezes C e depois multiplicar por A. É a mesma coisa que fazer A vezes B e depois multiplicar por C. Tem que ter também a comutatividade, que é A vezes B igual a B vezes A. Tá? Você pode multiplicar nos dois sentidos. E, finalmente, aqui uma M3, que é um elemento unidade. Notem que esse elemento unidade ele faz o papel do elemento neutro da soma, só que é o neutro da multiplicação. E a gente não chama de neutro, a gente chama de unidade. A vezes 1 é o próprio A, para qualquer A do conjunto, tá bom? Então, você tem que ter A1, A2, A3, A4, ou seja, é grupo abeliano, a M1, a M2, a M3. Além disso, uma propriedade compatibilidade entre as duas operações, quer dizer, porque você pode somar dois números e você pode multiplicar dois números. Mas será que existe alguma coisa que interrelacione os elementos de A com os elementos, a operação adição com a operação multiplicação? Para ser anel, tem que existir essa propriedade que interrelaciona esses dois caras, que é chamada propriedade de compatibilidade. Qual é essa propriedade? Aqui um silênciozinho, vamos ver quem é que sabe, quem lembra? Pois é essa daqui, ó, a distributividade. A distributividade, que eu chamei aqui de AM para compatibilizar A com M, é a propriedade que faz A vezes B mais C, ou seja, somar dois caras e multiplicar por A, ser igual a A vezes B mais A vezes C, tá certo? Isso é o famoso pôr em evidência, né? Se você estiver operando dentro de um anel e você tiver um elemento comum em duas parcelas, você pode colocar esse elemento em evidência. Por que você pode fazer isso? Porque é a volta aqui nesse sentido, né? Essa propriedade aqui, ó. Colocar em evidência é aplicar a distributividade na direção contrária, tá certo? Pessoal, isso aqui é um anel. Se você tiver essas 8 propriedades aqui, valendo dentro do conjunto, com essas duas operações, é um anel. Agora, se além disso você tiver uma outra proposição, ou seja, uma outra propriedade válida ali dentro, ó, que é a seguinte: se A vezes B for igual a zero, então A igual a zero ou B igual a zero, quer dizer, de novo, olha, se você tem um produto de dois números dando zero, um deles for zero, nós dizemos que esse conjunto munido dessas duas operações é um domínio, tá, gente? Então, o que é um domínio? Um domínio é um anel onde vale essa propriedade aqui, produto dando zero, porque algum dos elementos é zero.
Tá ok? Pessoal, essa é a teoria. Isso é o que vocês precisam saber de teoria. Eu sei que está todo mundo aí se mexendo na cadeira, porque não apareceu o número aqui, não apareceu continha, não apareceu nada. Tudo bem, daqui a pouquinho eu já vou fazer essas coisas todas, agora sim, com mais exemplos para vocês se localizarem, tá? Mas essa é a teoria. Então procurem assimilar isso. À medida que a gente for fazendo exemplos, voltem aqui e vejam essas propriedades acontecendo, tá? Porque realmente, em um anel, vejam que a gente ainda não está no ambiente que a gente quer trabalhar, que vai ser na próxima aula, mas em um anel, o que é válido são essas propriedades aqui. Então, isso é o que você pode fazer dentro do anel. Lá no começo, no ensino fundamental, no ensino ginasial, no ensino médio, a gente começa a aprender um monte de operações matemáticas, recursos matemáticos, e aí faz um montão de continha. Passa 8 anos fazendo continha. E você sai de lá e você ainda não está seguro de quais são as continhas que você pode fazer. Tanto que os maiores erros na primeira prova, por exemplo, são erros de matemática básica, que é isso que você aprende lá nesse período, na primeira oitava, ou sei lá, no fundamental ginasial, é matemática básica que você aprende. E você não consegue se sentir seguro com a matemática básica. Por quê, gente? Porque lá você não tem condições ainda de entender toda a abstração de se construir uma estrutura algébrica. Só que aqui, e com o nível que vocês estão, vocês já possuem essa capacidade. Então, nós estamos construindo uma estrutura algébrica e vendo tudo que é possível fazer dentro dessa estrutura. Ou seja, isso que eu vou passar para vocês é o que vocês podem fazer. Vocês não precisam mais perguntar, ficar se perguntando, será que isso está certo ou está errado? Se estiver alguma dessas propriedades valendo, dando suporte para o que você quer fazer, vale. Se não estiver apoiado em nenhuma dessas propriedades aqui, se não tiver nenhuma que garante, não vale, tá? Então, é isso. Nós estamos construindo uma estrutura algébrica, vendo tudo que é possível fazer. Por exemplo, aqui, ó, a distributividade. Posso pôr em evidência dentro de um anel, poder pôr em evidência, por exemplo. Mas tem muitas outras coisas e à medida que a gente for fazendo agora exemplos, vocês vão perceber o que se pode e o que não se pode fazer dentro de um anel. Guardem isso aqui, estudem isso aqui, tá bom? Vamos para os exemplos. Então, pessoal, bom, vocês viram aqui o que é um anel, tá certo? Então nós temos que um anel é um conjunto não vazio, onde vale todas essas propriedades. Tem duas operações e valem todas essas propriedades que estão aqui. A 1, a 2, a 3, a 4, a M1, a M2, a M3, uma compatibilidade a M e uma propriedade de domínio, no caso de nós querermos avaliar um domínio de integridade ou domínio. Tá certo? Muito bem. Então, pessoal, vamos para os exemplos, tá? O que nós temos de exemplos de domínios? Ora, por exemplo, Z, os inteiros com soma e produto, é um anel. Tá, gente? Então, para esse cara aqui, para esse Z, se vocês pegarem números inteiros, vocês vão poder verificar que, pegando números inteiros, você pode somar dois números inteiros primeiro e depois somar o último, ou somar o primeiro com o segundo e depois somar esse último aqui. É associativo, é comutativo, tem o elemento neutro, que é o próprio zero, e tem o elemento simétrico para cada cara, que é menos ele. A gente já viu que é um grupo abeliano. Agora, a multiplicação lá dentro dos inteiros é comutativo, gente. Se fazer 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que fazer 3 vezes 5 vezes 2, quer dizer, você pode associar, é associativo e é comutativo. 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3, e o elemento unidade é o 1 que está dentro dos inteiros. Portanto, valem essas três propriedades para a multiplicação. Além disso, vale a distributividade lá dentro dos inteiros, tá, gente? Vocês podem verificar que vale a distributividade dentro dos inteiros. E além disso tudo, você ainda tem que, se dois números, o produto de dois números dá zero, necessariamente é porque um deles é o zero. Isso dentro dos inteiros. Portanto, gente, Z com soma é um anel.
Além disso, os racionais com soma produto é um anel. Os reais com soma e produto é um anel. Os complexos é um anel e tem muitos outros anéis que a gente tem por aí. Tá? Em particular, gente, se você pegar então, o Z5 com soma e produto é um anel. Na verdade, gente, todos esses aqui são mais do que anéis. São domínios. Tá? Então, tudo isso aqui todos são anéis, e na verdade são mais do que anéis, vale essa última propriedade aqui, ó, se A vezes B igual a zero, então A é zero ou B é zero, e portanto são mais do que anéis, são domínios. Tá bom, gente? Aqui temos exemplos de domínios. Agora você poderia pensar, tá, mas e o que não é um domínio, por exemplo? O que seria um anel, mas não seria um domínio? Então vejamos um exemplo desse caso, tá? O conjunto Z6. Lembrando, pessoal, que Z6 é o conjunto das classes dos restos na divisão por 6, né? Tá? Isso aqui são todos os restos na divisão por 6. Quando você divide por 6, quais são os restos possíveis? O 0, se você tiver um múltiplo de 6, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5, tá? Que são os restos possíveis na divisão por 6. Então, esse conjunto com as operações A barra mais B barra igual a mais B barra, aquela que a gente já viu, já mostrei para vocês na última aula, é grupo abeliano, lembra que eu mostrei? E A barra vezes B barra igual a A vezes B barra é um anel. Porém, não é domínio. Então, peraí, quer dizer que esse conjunto aqui, desses elementos, com essas duas operações, a soma barra e o produto barra, é anel, mas não é domínio. Pessoal, para ser anel, tá? Eu vou deixar como exercício, acho que vocês já podem fazer isso sem nenhum problema. De fato, Z6, soma é grupo abeliano. Já fiz isso com o Z5, é a mesma coisa do que eu fiz, tá, gente? É a mesma coisa. Lá é só vocês repetirem todo o processo para o 6, fazer aquela tabelinha e tal, fazer a tabela, olhar todo mundo, exercício para vocês, passo aquela tabela, vocês vão verificar que tem simétrico, tem o neutro, que está tudo bonitinho lá, tá? É grupo abeliano. Além disso, lembra que tem que valer M1, M2. M1, pessoal, é a associatividade aqui, ó. M1, M2 é a comutatividade do produto e M3 é a unidade. M1, M2, M3, M1, M2, M3 são válidas. Quem é o elemento unidade desse conjunto aqui? Da multiplicação. Quem é o elemento unidade? É o 1 barra, né, gente? Multiplica esse cara por 1 barra, vai dar sempre o mesmo cara. Então, são válidas. Agora, porém, pessoal, olhem só. Vamos voltar aqui para vocês enxergarem. Olhem só. Para ser um domínio, você tem que ter A vezes B dando 0
E se isso acontecer, A deve ser 0 ou B deve ser 0. Tá certo? Então, se tiver, para que não seja domínio, você tem que poder ter produto dando 0 e nenhum dos dois ser 0. Entenderam? Então, eu estou dizendo que isso não é um domínio, então eu tenho que dar um exemplo onde isso não vale. Então, onde isso não vale? Porém, então vamos pegar dois caras daqui, que o produto dá 0, mas eles não são nulos. Então, veja, gente, 3 barra vezes 4 barra é igual a quanto? A 3 vezes 4 barra, que é 12 barra. Mas 12 barra não está aqui dentro, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece nesse caso? Lembra lá? Eu pego 12, divido por 6 e pego o resto. Divide 12 por 6. Dá 2, sobra resto 0. Portanto, esse aqui é o 0 barra. Ou seja, 3 vezes 4 dá 0. E nem o 3 é 0 e nem o 4 é 0. Tá certo, gente? De novo, produto de 3 vezes 4 dá 12, que dividido por 6 dá resto 0. Mas o 3 não é 0 e o 4 não é 0. Conclusão, você tem produto de dois caras dando 0. Olha aqui, ó, a propriedade. Produto de dois caras dando 0 e nenhum é 0, nem o outro é 0. Então, fura essa propriedade. Portanto, não é um domínio. Tá? Z6 não é domínio. Tá bom, gente? Então, vocês têm um exemplo aqui de um cara que é anel, mas não é domínio. Vocês podem fazer, faltou aqui a M1, M2, M3, pode fazer como exercício. Já é a mesma coisa do que eu fiz para soma, você vai fazer para multiplicação. Tá bom? Então, gente, agora que a gente tem... vale a distributividade, desculpa aqui, quase que eu esqueço, né? Exercício, né? Exercício. AM, que também vale, né, gente? Pulei aqui, a distributividade também vale, você pode colocar lá e verificar, não há nenhum problema, tá? Isso porque Z é domínio, então vai valer todas as propriedades para Z6 e para ZM em geral. Muito bem, gente. Só a título de curiosidade, para vocês pensarem no que a gente vai fazer na próxima aula, que é quando a gente vai construir o nosso ambiente de trabalho definitivo já. O que acontece aqui? Olha só, você tem A1, A2, A3, A4, que é associatividade, comutatividade, elemento neutro e simétrico, para soma. Para o produto, você tem associatividade, comutatividade e elemento unidade para multiplicação. Opa, observem, né? E distributividade, ou seja, compatibilidade aqui e aqui. O que está acontecendo aqui? O que tem diferente, por exemplo, entre essas duas operações, né? Isso é o que nós vamos pensar, é o caminho que nós vamos trilhar para construir uma outra estrutura que seja um pouco mais sofisticada, mais completa do que essa aqui, essas palavras um pouco entre aspas aí. Tá, gente? Então, ok. Agora eu vou fazer com vocês um exercício. Lembrem, nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 propriedades aqui para vocês usarem. Tá? Vale, a partir de agora vale, e eu dei como exemplo para vocês os racionais, os reais ou os inteiros, que são domínios. Então, nós já podemos usar isso, ok? Então, vamos fazer um exercício agora. Muito bem, pessoal. Então, eu quero que vocês resolvam essa equação, que está aqui, apontando todas as propriedades que vocês utilizarem para resolver. Isso em Z, tá, gente? Espera aí. Primeiro, eu não vou explicar aqui, vou aceitar mais ou menos o que vocês já aprenderam ao longo da vida escolar, mas só título para a gente não ficar sem comentar. Uma equação, gente, é algo, ela diz respeito a uma informação que talvez vocês ainda não obtenham e que vocês precisam encontrar mediante uma série de outros dados
que um determinado problema, em um determinado problema surgiu. Então você monta toda, que faz um modelo, esse modelo leva vocês eventualmente para uma equação. E aí vocês precisam encontrar essa informação que vocês não têm com base nas outras informações coletadas, tá? Mais ou menos essa ideia. Então essa equação aqui, eu tenho um valor que eu desconheço e eu quero saber que valor é esse x aqui. Dentro do curso eu vou falar mais disso, eu vou dar mais exemplos e aí isso vai ficar vai ficar fácil de se entender ao longo do curso. Mas aqui, bom, para a gente entender um pouco mais do que é o anel, ou no caso aqui o domínio Z, dos inteiros, consome o produto, eu quero que vocês resolvam essa equação apontando, aqui eu estou usando a propriedade tal, depois a propriedade tal e a propriedade tal. As propriedades são essas propriedades aqui que vocês podem usar. Tá? A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, AM e D. Essas são as propriedades que vocês podem usar. E veja, gente, isso é o que vocês poderão fazer ao longo de toda a vida matemática de vocês. Tudo que sempre for usar matemática, não é exatamente essas que estão aqui, a gente vai fazer isso na próxima aula, completar o que a gente precisa, mas tem que se apoiar nessas propriedades, porque é a única coisa que eu tenho e que eu sei que é verdadeiro, que vale, tá? Então, vamos lá. Vamos como resolver essa equação. Eu sei que alguns de vocês já estão dizendo, vai lá e faz menos b, vamos aqui, vai lá e faz menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a que você acha, né? Pessoal, o que é isso aqui? De onde surgiu isso aqui? Por que isso é válido, tá? Tem muita pergunta para responder. Tem muita pergunta para responder quando você faz uma afirmação. Então, vou usar isso aqui que acabou o problema. Tá, se você vai usar, você vai ter que provar tudo isso que é muito mais difícil do que você simplesmente resolver esse probleminha aqui, tá certo? Então, cuidado, não inventem matemática. Nós ainda não temos isso aqui. Quando nós construirmos isso aqui, vamos poder usar. De momento, a gente só tem as 9 propriedadezinhas que estão ali, tá certo? Então, isso é o que a gente vai usar, aquelas 9 propriedades. Então, com base naquelas 9 propriedades, eu quero que vocês resolvam essa equação que está aqui. Então, vamos lá, gente. E não se preocupem, gente, vocês não vão precisar ficar resolvendo as equações dessa maneira, mas é preciso entender que cada vez que vocês resolvem uma equação, vocês estão usando aquelas propriedades, tá? Ao longo do curso eu vou construir os degraus para que vocês entendam mais isso. Porém, coloque isso na cabeça. Vocês não inventam nada, vocês usam aquilo que foi construído, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa equação. Bom, como é que eu posso resolver isso apoiado naquelas propriedades? Veja que aqui eu tenho duas operações, a operação multiplicação e a operação soma, que são as operações do anel. O que é esse menos 5 vezes x aqui? Ora, é o simétrico do 5 multiplicado pelo cara que eu ainda não conheço, que é um inteiro, tá certo? Então, tenho isso claro. Vamos lá, solução. Pessoal, solução. Bom, notem que isso aqui é a mesma coisa que você fazer x². Vamos fazer menos 5x mais 0 mais 6 igual a 0. Pergunto a vocês, que propriedade eu usei aqui? Ora, claro, né, gente? Tá lá, é elemento neutro. Eu vou seguir isso que está aqui para facilitar, tá, gente? Existe um zero, tá? Eu garanto que ele existe. Então, se ele existe, é qual foi? A A3. Eu garanto que ele existe e coloco aqui. Qual que eu usei aqui? A A3. Então, eu usei aqui a A3. É zero. Depois, gente, x² menos 5x mais 3x, vamos fazer isso, menos 3x mais 6 igual a 0.
que eu fiz aqui, gente? Ora, eu estou fazendo surgir um elemento que eu vou precisar, e eu sei que isso aqui é possível, porque eu estou usando primeiro o neutro e o simétrico, tá, gente? O 3x está lá dentro e o simétrico dele também está. Então, aqui, ó, eu estou usando o A3 e a A4, que é o elemento simétrico. Se esse 3 está lá dentro, o seu simétrico também está, e a soma deles dá o neutro, que é a propriedade A3 e A4, tá certo, gente? Ah, e usei também aqui, só um pouquinho, porque eu usei uma outra aqui também, né, gente? Qual foi a outra que eu usei? Alguém sabe? Eu usei a associatividade, né? A A1, tá? Usei a associatividade. Ó, vale associar, ok? Aqui, ó, associei esses dois caras, tá bom? Continuando então, agora eu venho aqui e faço o seguinte, olha. X² mais, isso aqui a gente já viu que é a mesma coisa que fazer menos 5x, mais 3x, menos 3x, mais 6, igual a 0. O que eu fiz aqui? Qual foi a propriedade? Associei todo mundo, tá, gente? Associei, é a A1. Ok? Eu posso associar, não vale associar lá, associatividade? Então, associei esses dois, associei esses dois. Tá bom? Muito bem. Pessoal, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, para o próximo passo, olha. Aqui fica x², mas vou fazer essa operação, efetuar a operação, simplesmente, tá? Então, menos 5x mais 3x vai te dar menos 2x. De acordo, gente? Fiz a operação. Mas, e aqui, pessoal, ó, eu vou colocar em evidência, que é uma certa operação que a gente vai botar ali, vou colocar em evidência o menos 3. Colocando em evidência o menos 3, o que sobra aqui? Sobra x menos 2, igual a 0. Aqui, pessoal, isso aqui foi a operação, você faz a operação é definida assim. E aqui você coloca em evidência, mas colocar em evidência é uma operação. É uma propriedade. Qual a propriedade? AM, a distributividade, né, gente? Botei em evidência a distributividade, tá certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, botar em evidência. Lembra, pessoal, que x é um número inteiro. Então, você pode colocar x em evidência, tá? E sobra x menos 2. Mais, que aqui eu já posso botar o menos, fazer esse joguinho de sinal aqui. Menos, só um pouquinho. Aqui eu já posso fazer esse joguinho de sinal e fazer menos 3x menos 2 igual a 0. Propriedade que eu usei, novamente, aqui eu usei a distributiva. Tá? Pessoal, notem que eu tenho esse número aqui, ó, é um número inteiro. Esse número aqui, ó, é um número inteiro. Então, eu posso pegar esse número e colocar em evidência de novo. Vai ficar assim, ó, x menos 3, x menos 2, tá? Igual a 0. Qual a propriedade que eu usei aqui? A distributividade de novo. Por quê? Isso aqui é um número inteiro, que é igual a esse número inteiro. Então, eu posso pegar esse número inteiro que está aqui, e colocar ele lá para fora. Porque é isso vezes isso e isso vezes isso. Fazer a distributividade. Tá certo, gente? Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu tenho, com essa distributividade, eu pego o produto de dois números inteiros. Olha, dois números inteiros, esse e esse, igual a 0. Produto de dois números inteiros dando 0. O que acontece? Bom, como eu estou num domínio,
eu posso usar uma propriedade aqui que me diz o seguinte: produto de dois números dando 0. Então, eu vou ter que x menos 3 igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Qual a propriedade que eu usei? A propriedade de domínio, tá? Essa propriedade aqui, ó. Produto de dois números dando 0 é porque um é 0 ou o outro é 0. Se eu estiver num domínio, que é onde eu estou no domínio. Então, portanto, produto de dois números dando 0 é porque um é 0 ou o outro é 0, tá certo? E aí, pessoal, aqui a gente tem duas condições. Quais são elas? Aqui, ó, eu vou fazer só uma, tá, gente? Porque é cansativo, tá? Eu vou fazer uma, ó, x menos 3 igual a 0. Aí você faz x menos 3 mais 3 igual a 0 mais 3. Depois eu vou mostrar para vocês que isso é possível, tá? X igual a, aqui dá 0, elemento neutro, né? 0. X igual a 3. Pelo mesmo raciocínio, ou x igual a 2, tá? Então, gente, nós concluímos o seguinte: esse problema que resultou nessa equação tem o valor de x escondido aqui igual a 3 ou igual a 2, tá certo? E nós fizemos tudo isso apoiados nestas 9 propriedades dos anéis. Está tudo aqui, ó, cada uma delas. Se elas forem verdadeiras, e são, porque são chamados postulados que nós assumimos como verdadeiros, isso tudo foi verdade e, portanto, esse 3 colocado aqui vai dar 0 e esse 2 colocado aqui também vai dar 0, que de fato dá. Aí, onde é que gera algumas dúvidas, tá, pessoal? Eu sei que, de repente, alguns não tiveram dúvidas, mas a grande maioria tem dúvida aqui, ó. Nessa passagem aqui, você tem que pensar que isso aqui é um número. Chama isso aqui de A, isso aqui de A, fica XA menos 3A e joga o A em evidência aplicando a distributividade, tá certo, gente? Então, atenção nesse detalhezinho aqui. E para aqueles que ficaram de olhos arregalados e achando, nossa, vou ter que fazer equação de segundo grau desse jeito? Não, gente, isso aqui é para que vocês vejam como tudo que vocês fizerem daqui para frente vai estar apoiado em um conjunto de propriedades pré-determinado. Eu vou mostrar para vocês que toda a matemática básica que vocês usam e vão usar estão apoiadas num conjunto de propriedades que é de onde sai todo o resto, tá? É aquilo que nós aceitamos como verdadeiro e dali para frente sai o resto, tá bom? Então estejam atentos, eu vou fazer mais alguns exemplos, vou preparar a lista de exercícios de vocês e peço que vocês estejam atentos para esses exercícios, façam as listas e a gente continua na próxima aula aí, tá bom? Ok.